Para não correr o risco de depois a gente não falar, porque entra nessa história do coronavírus e não sei o quê, quer dizer, é relacionado a coronavírus também, né? Mas tem a ver com uma coisa importantíssima que depois eu quero juntar com com a recomposição do ICMS dos estados, para que as pessoas parem de falar porcaria, quem sabe, né? Há uma esperança sempre. Houve a aprovação no Senado da PEC da guerra, isso? Vocês estão com o material aí, isso, meninos? Reinaldo, o Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, que cria o chamado orçamento de guerra, destinado exclusivamente a ações de combate à pandemia. Depois dessa aprovação em sessão remota, os senadores passaram à discussão da PEC em segundo turno. O objetivo, separar do orçamento geral da União os gastos emergenciais para conter os danos causados pela Covid-19 no Brasil. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou um defensor desta PEC. Aliás, falei dela em primeira hora, né? Disse até a sua gênese, a sua origem. Foi o José Roberto Afonso que conversou com o Gilmar Mendes, que levou a proposta pro Rodrigo Maia, que fez um favor ao governo ao tirá-lo da catatonia, fazendo esta PEC, que inclusive mereceu o apoio unânime dos partidos de esquerda também. E por bons motivos. Porque você precisa dotar o executivo de condições de atuar. E não só. Também a justiça. Agora, nasceu daí. Porque o Paulo Guedes, quando veio o negócio, ele não sabia o que fazer. Eu até outro dia usei aqui a expressão, vamos caçar perdizes. Chegou lá, era um monte de leão. Disse, não, vamos em frente, as armas são essas. Que fique claro aqui uma coisa, e os senhores, e aqui os meus colegas jornalistas também, que estão fazendo de conta que não aconteceu nada. Ai, não, eu sou a favor do rigor com as contas públicas. Eu sou a favor do rigor fiscal. Não, eu também sou. Eu também sou. Puxa, dessa escola eu já era faz tempo. Já até superei isso. Quando você supera isso, não quer dizer que você passa a ignorar, é que tem que avançar. A PEC dá à União a possibilidade de gastar sem limite. Dada a estrovenga, tem que ser assim mesmo. Agora, é claro, vai haver ali comitê de acompanhamento. Inclusive o TCU, para saber se não se está fazendo esbórnia. Os estados não podem gastar sem limite, os estados não podem emitir título. Os estados, para se endividar, têm de ter autorização federal. O caixa dos estados é limitado, do município também. E a principal renda, a principal receita, ou melhor, do estado é o ICMS. E do município é ISS. Um dos principais aí. Mas o ICMS é proporcionalmente mais importante para os estados. Se vai haver uma queda brutal, tem de haver a compensação. Já que a União não vai ter esse problema. Aí vem o bonitinho do Paulo Guedes e diz, tem de ser 40 bilhões apenas para os estados de queda de ICMS, compensação. De onde se tirou 40 bilhões? Ah não, o pacote é 77, renegociação de dívida, não é dinheiro vivo. De onde tiraram esses 40 bilhões? Qual é o critério? Senhores jornalistas que estão fazendo o trabalho de assessoria de imprensa para o Ministério da Fazenda, da Economia. De onde saíram esses 40 bilhões? Hã? Da cabeça? De la testa? Por que 40, não 30, não 20, não 10? Parem de picaretagem. A proposta da Câmara fala em reposição. E eu estou vendo até articulistas dizendo, agora aproveitaram para meter a mão no caixa. Vão caçar sapo. Para de ficar dando opinião que nem a sua. Essa opinião já está escrita. Você não pensou, não refletiu. Está entrando em corrente de WhatsApp. De supostos liberais que não sabem fazer o ó com o copo.
Em 2 córregos a gente não usa copo nessa imagem, usa outra coisa. Mas não vou falar aqui que eu não posso. Por que 40? A proposta da Câmara repõe a perda. É o correto. Repõe a perda segundo a arrecadação do ano passado, quando não havia coronavírus. E o sorvedor de dinheiro que é o coronavírus. Aí eu vou e leio uma matéria. Pode chegar a 280 bilhões. Aliás, corrigindo o número que foi dado aqui ontem, agora o número certo, a arrecadação do ano de ICMS, o ano passado, foi 509 bilhões. Como é que uma reposição de 6 meses poderia dar, como li, 280 bilhões? Ora, se fosse repor então 100% de ICMS, nem 280 seria 254. Caminhando para 255. Acontece que a arrecadação de ICMS não será zero. Aí vem esses, desculpa, babaca, não lê, não sabe nem do que está falando. Ah não, mas aí estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não sei o que, vão ficar com mais. Vão ficar com mais porque a atividade econômica está mais concentrada nesses estados, como também a população. Mas eles já tinham mais antes. Não é uma injustiça que está sendo fabricada. E injustiça não é mais, são os estados que hoje mais arcam com o peso do coronavírus. Vocês estão querendo o quê? Que esses estados fiquem sem condições de pagar PM, sem condições de pagar professor, sem condição de pagar médico? Vocês comeram cocô? Estão querendo investir no caos? E quando vem com essa conversa, tenta mobilizar a bancada no Senado, a bancada nordestina, a bancada do Norte, a bancada do Centro-Oeste contra esses outros estados. Aliás, uma pergunta rápida. Pergunta rápida para essa turminha aí. Os 40 bilhões do Guedes distribuídos segundo critérios que nem se sabe direito quais são, vai dar mais dinheiro ao Nordeste do que daria a proposta da Câmara ou menos? Menos, acabou. Então agora você está estimulando essas outras bancadas a falar assim, vocês vão ter menos, mas os outros também tem que ter, menos ainda. Isso é disputa eleitoral antecipada. Aí eu ouvi um representante do governo, né? Não vou nem dizer o nome, porque é um trouxa. Porque senão vai pegar, não, falou de mim. Não, é trouxa. Diz assim, porque aí ficam os estados, a gente vai ter controle, vão poder gastar sem controle. A União pode não ter fundo para gastar e esse gasto será sempre legítimo. Os estados, por definição, vão fazer caca. A proposta aprovada na Câmara diz que se houver gasto irresponsável, se suspende o repasse. Não é? Vocês estão querendo o quê? O estado de Pires na mão, é isso? É isso que é bonitinho? Para que assim, então, o governo federal possa, no caos, impor a sua agenda. Em meio a mortos, impor a sua agenda. Com PM sem salário, impor a sua agenda. Com profissionais da saúde sem salário, impor a sua agenda. Ou então vem, não, mas tem que reduzir. Eu vi jornalista repetindo isso, assim, com aquela disfarçatez da ignorância. Não, redução de salários, congelamento de salários de servidores. Agora, nessa hora? Esse é o bom momento para entrar com essa agenda? Põe essa agenda mais adiante. O governo federal não teve coragem de botar essa agenda. O governo federal que não tem funcionário, porque, atenção, os funcionários que estão enfrentando o coronavírus, em 90% dos casos, são funcionários estaduais ou municipais, não federais. Tem também? Tem, mas é o menos. É a menor porcentagem. Na hora que você vai mandar as pessoas arriscarem a sua vida, fazerem sobretrabalho, porque vai ter,
em que você está discutindo uma compensação de ICMS, você vai entrar com essa agenda? Essa agenda é para quando as coisas voltarem ao normal, porra. Poxa. Não agora. Perderam completamente qualquer senso de responsabilidade. E aí ficam plantando coisas que colunistas compram assim, como se fosse, olha, como se fosse a verdade divina revelada. Ninguém está pedindo mais do que tinha quando não havia coronavírus. E com uma economia que já crescia uma merreca. E com o Estado sem ter alternativa, porque a União sempre terá alternativa. A União sempre terá alternativa. Porque tem lá, pode emitir título à vontade, tem lá o Banco Central inesgotável, tem tudo. Nós temos um Banco Central que corretamente vai comprar títulos na prática de empresas, debêntures, antecipando dinheiro para essas empresas, e está correto, porque assim você evita que elas quebrem. Aliás, está demorando para chegar o recurso às empresas, porque também o governo é incompetente. E nada para os estados? Para os estados, os 40 bi do Paulo Guedes? Tirados de onde? Tirados de onde? Como é que ele chegou a esse número? É ridículo. Parem de fazer baixa política. Baixa política é isso. Isso é baixa política. Ou agora o Rodrigo Maia, que até outro dia, corretamente, era considerado, porque é um deputado alinhado com fundamentos liberais da economia, que é o grande responsável pela aprovação da reforma da Previdência. Quem era contra era o Bolsonaro, que era visto como uma espécie de âncora de segurança no mercado, agora ele virou um porra louca, gastador. Tem uma coisa que se chama responsabilidade. E tem mais uma coisa, hein? Se o projeto do Maia passar como está, eu vou antever aqui, é insuficiente, vai faltar dinheiro. Querem apostar quanto? Guardem a data deste vídeo. Guardem a data deste vídeo. E aos meus coleguinhas que se deixam engravidar pelo ouvido, aprendam ao menos a fazer conta.